está começando mais um Leiga Partilha. Eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. E eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre o Evangelho de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito. E no episódio de hoje teremos o capítulo 13 de Marcos. E convidamos você a comentar sobre este e outros episódios. E também não deixe de interagir conosco nas nossas postagens, nas redes sociais. É isso aí, então vamos à leitura, Alex? Sim, então a leitura de hoje é Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35. Jesus voltou para casa com seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem tido. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, esse nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Muito bem, agora vamos para aquela contextualização, que é aquele momento da vida de Jesus, alguma coisa, né, Mari? Vamos lá. É isso aí. Então, só para poder, né, nos situar, nós já passamos então, né, pelo momento maior, né, que é a descida do Espírito Santo. Momento maior primeiro, né? A ressurreição, depois vem depois da ressurreição a gente tem a ascensão de Jesus, o envio do Espírito Santo, né? Então nós temos aí vários momentos, né, o qual a nossa igreja tem bem forte. E aí, né, pode até perguntar, assim, né, até os nossos colegas, nossos companheiros que não fazem parte da nossa religião: mas vocês estavam lá na descida do Espírito Santo, na vinda do Espírito Santo, e agora vocês estão na vida pública de Jesus. É que dentro do nossa liturgia, né, dentro do nosso ano litúrgico, vamos dizer assim, agora, a partir do envio do Espírito Santo, nós voltamos àquilo que nós chamamos de tempo comum. Então, nós voltamos realmente à vida pública de Jesus, né? Então, Jesus, ele está no meio da sua família, né? Na verdade, um rodear de famílias, né? Vamos dizer, né? Que aqui diz que tem muita, reuniu tanta gente que eles não podiam nem sequer comer um pedaço de pão, né? Então, aqueles que eles chamavam de primos, né? Aqueles que moravam todos meio que juntos, né? Então, ele estava realmente rodeado por uma grande quantidade de pessoas, e eis que aí a gente encontra um dos primeiros pecado contra o Espírito Santo, que é não reconhecer a presença de Deus, né? Então, quando eles dizem que Jesus era aquele que vinha, que era trazido, que tava, né, tinha que expulsar ele mesmo, porque ele era o divisor, né? Ele era o enviado de Beelzebu, né? Vamos dizer nesse sentido. Eles não estão reconhecendo quem ele é, que é o próprio Deus. E nós, né, quando não reconhecemos Deus como Deus, nós estamos cometendo um grande pecado, uma grande ofensa contra o Espírito Santo. Então, aqui a gente encontra, né, essa grande ofensa, uma acusação que é um pecado sem perdão dentro da nossa
dentro da nossa espiritualidade, dentro da nossa igreja, né, dentro da nossa profissão de fé, que é o intuito da nossa fé é o quê? Acreditar em Deus e reconhecê-lo como Deus. E quando nós não reconhecemos, né, nós já estamos cometendo um pecado assim contra o Espírito Santo. Então aqui já está demonstrando isso, e aí a gente pode dizer assim, nossa, mas Jesus está negando a sua própria família e tudo mais. Não é isso que ele está querendo dizer nesse sentido, né? Ele está querendo dizer, até mesmo nesse contexto, que às vezes a gente lê essa passagem até desfragmentada, né? E aí hoje a gente está pegando ela um pouco mais inteira, né? E aí a gente pode ver uma família que não está o reconhecendo, né, que está dizendo que ele faz parte daquele que veio para dividir, né, que no caso não tem a ver, né? Então aqui no rodapé da Bíblia da Pastoral está dizendo que eles estão querendo dizer que o bem é mal e o mal é bem, né? Então, na verdade, quem está sendo mal nesse sentido, né? Aqueles que se dizem familiares de Jesus. E ele está, então, dando a cartada final, checkmate. Né? Então, aqueles que são minha família, né? A minha família, não que ele está querendo fazer uma ofensa a Maria, né? Ou aqueles que estão junto deles, não. Pelo contrário, ele está querendo dizer que assim como Maria, que foi aquela que fez a vontade de Deus desde o primeiro, né? Sem pensar nos riscos, né? Ela já era aquela que fez a grande vontade de Deus. Ele está querendo dizer que aqueles que estavam ali e que acreditavam nele, aqueles sim eram seus parentes, seus familiares, seus próximos. É isso aí. Muito bem, então, começando a reflexão. Gente, essa é uma leitura eu achei bem complexa, assim, com bastante acontecimentos. Eu até enumerei os acontecimentos para eu não ficar muito perdida, assim, sabe? Então, assim, eu fui separando mais ou menos no meu cérebro e fui enumerando, então, assim, no meu ver. Os parentes de Jesus estão querendo tirar ele lá do meio da multidão. 2, ainda tem os mestres da lei acusando Jesus de ter parte com o demônio. Aí depois 3, né? Jesus explica que ele não tem parte com o demônio, ainda, né, faz uma explicação muito bem dada. 4, Jesus explicando o quão grave é o pecado contra o Espírito Santo. E 5, ainda Jesus reconhecendo que aquele que faz a vontade de Deus faz parte da sua família, né? Quem faz a vontade de Deus faz parte da família de Deus. Como são muitas coisas, eu vou me focar mais na que eu falei, que é a 3, que é Jesus explicando como ele não pode fazer parte do demônio, que foi o que mais me chamou a atenção nessa leitura, nesse momento. Eu achei uma explicação muito lógica, né? Assim, Jesus, a gente já comentou em outros episódios, ele é muito didático, né? Muito didático. Ele desenha praticamente tudo que ele fala, né? Daí os povos, mas não era tal coisa? Não, gente, olha aqui. É assim, ó. Não, mas você é o demônio, ele tá expulsando o demônio porque ele é o demônio. Eu falei, gente, como é que eu posso ser o demônio, sendo que, tipo, eu vou contra eu mesmo, então, se eu sou o demônio? Não existe isso. Ele é muito didático. E eu queria puxar a parte em relação a justamente essa questão de dividir, né? Que aquilo que se divide se destrói, como mesmo Jesus disse, né? E aqui não é uma divisão de partilha, como ele muitas vezes já fez, né? Em outros momentos da vida, que é de partilhar o pão e tal. Não é esse tipo de divisão, é uma divisão ruim, né? É uma divisão de destruição, de desconstrução de algo que é uma essência, né? E ele cita ali, por exemplo, a família, né? Que é a família que se divide, ela acaba por se destruir. E eu acho que isso tem muito a ver. Eu já tô até meio monotemática, digamos assim, porque nos outros episódios eu também puxei um pouco para esse lado, mas acho que é uma coisa que tá muito intensa no mundo de hoje e para mim, né? Eu vejo muito isso todo dia, que é essa divisão de tudo, né? Você tá de um lado, você não tá do outro. Você é aqui, você não é ali. Isso realmente eu acho que causa uma divisão, né, na sociedade como geral, causa divisão na família, causa divisão entre os amigos, né? Você não precisa concordar com tudo que a pessoa acredita, nem tudo que a pessoa é. Mas nem por isso você precisa excluir todo o resto, né? Então, assim, a divisão por completo das coisas acaba destruindo, né? Então, essa é minha reflexão é bastante nesse sentido de vamos tentar achar aquilo que nos une, não aquilo que nos separa, entendeu? Por mais que você possa discordar de alguma coisa que a outra pessoa pensa, que a outra pessoa faz, dá uma procuradinha que você acha alguma coisa que une vocês, né? Na verdade, provavelmente vai ser a maior parte das coisas que une vocês e é por causa de uma coisa que vocês estão se dividindo, né? Então vamos tentar fazer a união ao invés de a divisão. E agora eu vou chamar a minha colega Let's para fazer a sua reflexão. Obrigada, Mari. Obrigada, Lu, pela, a explicação e reflexão de vocês. Eu também tentei separar em 3 momentos e tentei trazer
para nossa realidade, né? Para nossa, o que isso infere no que eu faço, o que eu não faço. Então, primeiro que o incômodo dos parentes de Jesus com a maneira como ele conduzia e agregava as pessoas para perto dele, né? Eu acho que esse incômodo é falta de fé nele, né? Que fazia milagres, curas, além, né, de falar boas palavras para as pessoas, mas também o incômodo com a mudança que ele chega e traz. Ele não estava na casa dele, ele retorna à casa dele, né? E a gente sabe, a mudança, mesmo quando é uma mudança para algo melhor, ela incomoda, ela gera desconforto. Então, Jesus vem para fazer essa mudança na gente também e vai causar desconforto, né? A gente vai precisar melhorar em alguma coisa para se tornar uma pessoa mais próxima a ele. A segunda parte é a acusação dos doutores da lei, né? Eles sempre fazem isso. Eu penso que eles tinham consciência que Jesus era um cara diferenciado e do bem, mas que também punha em xeque tudo aquilo que eles falavam, né? Eles, doutores da lei, falavam, ditavam como lei. Então, eles lançam uma dúvida, né? Chamando Jesus de Satanás. E, novamente, tentam descredibilizar Jesus, né? Falando que a origem daquilo, vou falar poderes, eu não sei se seria essa palavra mais adequada, mas enfim, vem de um lugar sujo, né? E eu acho que a gente vê isso acontecer hoje em dia, tanto em contextos mais complexos, quanto no nosso dia a dia, porque quem nunca ficou incomodado de perder o seu posto, porque alguém com uma competência melhor chegou, e aí tentou fazer essa pessoa cair, né? E eu lembrei, né, não sou eu que vou falar a boa nova hoje, mas eu lembrei de um filme que eu achei que vai bem com essa parte de acusação, que chama A Dúvida, mas eu não vou só citar ele, não vou explanar. Quem tiver interesse pode ver. Ele fala, a dúvida aí é sobre um padre e irmã, é o contexto da igreja. Então, eu acho que nessa segunda parte ele cai bem. E a terceira parte, né? Quem é minha família? A família de Jesus são aqueles que conseguem, né, entrar na intimidade de Jesus, que senta junto com ele, que tem olhos e ouvidos para entender o que ele fala. E com isso, né, como a Mari bem falou, ele não está querendo desdenhar sua mãe, Maria, né, seus irmãos discípulos, né, seus primos, mas as palavras dele foram para ressignificar o conceito de família. E eu vejo assim, por exemplo, nós três aqui, eu vejo como uma família, né? A gente se reúne e fala e tenta, né, estar com ele e acredita nele, falar sobre as nossas dificuldades. Então, é isso minha reflexão. Com isso, chamo a minha colega, Mari. E uma salva de palmas para essas duas colegas que, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, viu, minha gente? Arrasam nessas reflexões aí que, olha... Como se você não arrasasse uma complementa a outra e agora eu vou fazer um juntado, fica vendo? Saca? Ficam de olho aí no juntado. É providencial, bem isso mesmo. A minha reflexão hoje, né, pensando muito nisso, de acordo com essa palavra, né, pensando em quantas vezes, em quantos momentos, né, a gente se deixa levar por aquilo que alguém fala para nós como opinião, sabe? Quando colocam assim, todos reunidos no mesmo lugar, aquela multidão, e eu já me imagino, sabe? E aí chega alguém fazendo uma acusação contra outra pessoa que às vezes você nem conhece direito, e às vezes, por não conhecer, ou ao invés de você guardar a sua própria opinião, ou você não acaba fazendo o mal que você não quer, né? Permitindo com que aquilo que o outro acha que é verdade seja uma verdade para você. Então, isso me faz assim, pensar muito o quanto isso se tornam as grandes divisões em grandes lugares, em todos os lugares que a gente convive, ou no trabalho, ou na família, principalmente, né, pensando hoje nessa leitura, no Evangelho, né, a gente vê tantas coisas quanto, até mesmo agora algo que está bem forte, que é em caso de perda de algum familiar,
quando é necessário fazer a divisão de algo material, e o quanto isso acaba, né? Parece que a pessoa era a única coisa que deixava tudo em paz, e aí aquela pessoa não tá mais, e aí a divisão entra na casa, ou será que a divisão já existia desde sempre? E ela só era camuflada. Então, eu penso que nós precisamos pedir mais, né? Que esse Espírito Santo que está em Jesus, né? Jesus está presente, né? Em Jesus está presente o Espírito Santo. Então, eles são um, né? Então, a gente precisa mesmo pedir que a luz do Espírito possa nos conduzir nas nossas ações, de não permitir que a gente decline as nossas opiniões para aquilo que, às vezes, muitas vezes, entra no achismo, entra muitas vezes na inveja daquilo que vem para transformar, que vem para melhorar, e que, às vezes, eu deveria ser aquele que quer agregar e somar e acolher aquela outra pessoa, e não aquele que divide e exclui, né? Então, que a gente possa realmente hoje buscar essa luz do Espírito Santo e não cometer pecado contra o Espírito. Então, pensando nisso, já deixando a porta aberta para que é aquele momento que é mais difícil, que precisamos pensar um pouco mais nas nossas ações ou nos nossos, né, nos nossos ideais, nos nossos valores, e passamos então para aquele nosso momento espinho na carne. Eu convido a minha colega Lu. Espinho no meu corpo. É um verdadeiro espinho na carne essa leitura aí, né? Vamos dizer a verdade. E diversos momentos ali puxam um espinho na carne, mas acho que para mim o que foi mais forte é ali no versículo 29, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. É uma questão que se fala, mas eram os doutores da lei que estavam jogando isso na cara de Jesus. Mas será que a gente, de alguma outra forma, também não faz? Porque os doutores da lei, eles não faziam porque... eles achavam que eles estavam certos, né? Julgando Jesus dessa maneira. Eles não estavam fazendo por sei lá, né? Não consigo... Todo mundo que faz algo errado, todo mundo não, mas acho que a maioria que faz alguma coisa errada acha que está fazendo porque está fazendo certo, né? E quantas vezes a gente já não fez algo, né, blasfemou o Espírito Santo achando que estava fazendo de forma correta, né? Eu não sei, eu comecei a refletir, falei, meu Deus do céu, quantas coisas que eu já fiz, será que eu blasfemei o Espírito Santo? E como, assim, o que seria blasfemar o Espírito Santo? Acho que tem muitas formas, né? Mas você já não seguir a vontade de Deus, acho que já começa por aí, e mais, não reconhecer reconhecer e não querer seguir, acho que é pior ainda, né? Sabe, não, mas não tô muito afim, não, né? Enfim, uma culpa, um pecado eterno ali, o bicho pega, né? Vamos dizer assim, o bicho pegou. Mas eu acho também, eu vou dar como espinho, prisão perpétua. Eu vou dar o espinho, mas eu também já vou tentar dar a cura do espinho já. Que eu acho que é o próprio Espírito Santo que nos salva de blasfemar o Espírito Santo. Você convocando o Espírito Santo, clamando ao Espírito Santo, me mostra sempre a verdade, me dá o caminho. Junto com, né, lembrando o nosso episódio passado, que falou bastante, né, do poder do Espírito Santo sobre nós, né? Então, acho que também, assim, por mais que você tenha pecado contra ele, você consegue, chamando ele para perto de você, para dentro de você, vamos dizer, pro seu lado, você consegue reverter essa situação. Mas é um baita de um espinho. E agora, vou chamar ela para fazer aquele momento que já dá mais um pouquinho de calorzinho no coração, assim, que a gente fica um pouco melhor, se sente bem, se sente regozijado. Nossa, ela gastou hoje, gente. Que é o momento glória. Me chamaram a minha colega, Let's. Uhul! Primeiro eu queria agradecer vocês porque hoje eu tenho uma compreensão melhor sobre o Espírito Santo do que eu tinha antes de chegar aqui. E o meu momento é justamente o anterior que a Luciana falou. Eu acho que é o oposto complementar. Misericórdia. O oposto complementar que quando fala que tudo será perdoado aos homens. Entre aspas. Mas basta crer, né? Mas não, basta crer e acreditar, né? E aceitar o Espírito Santo, como vocês falaram. Mas isso não significa viver né, quando fala será perdoado, tudo será perdoado aos homens, né? Viver na leviandade, né? Que é viver sem seriedade, viver a vida louca.
né? A gente tem um compromisso firmado com Cristo, né? Que é acreditar nele e viver segundo os seus mandamentos, apesar dos nossos pecados. Então, esse é o meu momento glória. Glória! Muito bem, então agora vamos para um momentinho dica, aquele momento que a gente fala pra você aí alguma coisa pra você ler, pra você assistir, pra você ouvir, ou apenas sentir no coração mesmo, que é o nosso momento Boa Nova. Quero partilhar a Boa Nova com você. Que hoje temos ela, Mari. Conte sua Boa Nova para nós. Ai, gente, Com a sua voz maravilhosa, que sexy. será que vem, né? Mari. Boa Nova. Dona Cleusa ajudou hoje, hein? Aliás, foi aniversário dela, né? Foi, Parabéns. Parabéns, Cleusa! Arrasou. E... Saudade das tortas de frango do bolo. Do bolo de cenoura com cobertura durinha. Está pedido. Gente, ela tá arrasando na cozinha. Não queria falar nada, não. Mas olha, enfim. Eu falava, mas ela não acreditava, né? E na verdade, a nossa dica, então, inspirado pela indicação da Dona Cleusa, ela falou, né? Nós assistimos, né, por esses dias. Fazia tempo que a gente tentava assistir. Não tinha dado certo. Que é o filme. Então, a dica de hoje é um filme que também tem a ver, né, com um julgamento tão... uma visão errada, né, daquilo que acontece de uma situação, numa fatalidade, vamos dizer assim. Não vou entrar em detalhes, que senão eu sempre acabo dando spoiler. E eles acusam um inocente, e assim, é muito inocente. Então, eu deixo aí pra vocês a dica do filme O Milagre da Cela 7. Então não deixem assim de assistir. Eu sei que muitas pessoas já assistiram, mas eu assisti e chorei litros e é sensacional. Todo mundo fala, eu nunca assisti, eu sempre falo, eu vou assistir e não assisti. Então agora é a hora de assistir. Eu ficava nessa, assim, de não assistir. Nossa, mas olha, vale a pena. Vale muito a pena, assim, sobre essa questão. Tem um pouco a ver sobre a questão do julgamento, do julgar e tudo mais, né? E a transformação que vem da pureza, né? Do mais simples do coração mesmo, que é o personagem principal, mas eu não vou entrar em detalhes para não cair em tentação. Então fica aí a minha boa nova de hoje, O Milagre da Cela 7. Não deixe de prestigiar, porque vale a pena. Muito bem. Então estamos chegando ao final de mais um Leiga Partilha. Já. Muito rápido, gente. Esperamos que vocês tenham gostado tanto quanto nós. E caso vocês queiram mandar suas críticas, comentários, sugestões e especialmente suas partilhas da palavra, nós temos canais de contato, não é mesmo, Let's? Sim, nós estamos, né, no Instagram, que é @leigapartilha, ou se você pôr na lupinha, né, de pesquisa, Leiga Partilha, você vai achar, tem vários posts legais. Toda semana, né? Toda semana não, cada 15 dias a gente coloca um episódio lá também. Então, né, se quiser entrar em contato, manda uma DM, assim que fala, gente, no direct, que estamos aí pra ouvir vocês. Isso, faz lá, gente. Faz a sua partilha aí. E marque o Leiga Partilha, né? Então, nos marque na sua publicação. Faça aí o seu TBT do Leiga Partilha. Vamos movimentar as nossas redes sociais, né? Com coisas boas. A gente tá precisando, hein? E aproveitando, Mari, já que você está aí comentando as coisas, fala pro pessoal como faz pra ouvir a gente. Então, o Leiga Partilha está disponível, né, nas plataformas que estão mais em alta, né, que é o Spotify, o YouTube e também, né, a mais nova novidade, o IGTV pelo Instagram. Então não tem desculpa para não acompanhar esse episódio, hein? E é isso aí. Então agora vamos nos despedindo. Em 3, 2, 1 e tchau!